Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre os poliovírus. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho, quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. O poliovírus, ele possui 3 serotipos e já foi quase totalmente erradicado. Este vírus ele pertence à família dos Picornaviridae e ele possui um espectro de hóspedes onde ele consegue causar uma infecção. Esse espectro é muito limitado, sendo esse composto de seres humanos e alguns macacos. Nos macacos, porém, eles não causam infecções muito eficientes e eles são, então, na vasta maioria das infecções, assintomáticos. Porém, o fato dele conseguir infectar e ainda mais de forma assintomática outros animais além do ser humano, ele dificulta o processo de erradicação desse vírus. Na imagem, nós temos uma belíssima foto da pesquisadora Jane Goodall, onde ela lutava para conter uma epidemia de pólio na Tanzânia. Essa foto foi tirada em 1966 e ela estava vacinando os macacos para que não existisse um reservatório do vírus de pólio na natureza. E assim, também evitava que o vírus se transmitisse a seres humanos. Ela molhava as bananas com a vacina Sabin e a oferecia aos macacos, vacinando-os. E a gente vai entender mais ao decorrer da aula que a vacinação de um indivíduo confere uma imunidade também a outros indivíduos. Nos humanos, o poliovírus infecta primeiramente a orofaringe, se replicando nas amígdalas e também nos linfonodos dos pescoços. Depois ele consegue chegar no intestino e se replicar novamente nas placas de Peyer, que esse processo que ele infecta a gente sem causar sintomas, quando ele está se difundindo pelo corpo, dura de 7 a 35 dias. E pode-se observar a secreção do vírus por gotículas de saliva e nas fezes. Após este período, se desenvolve uma viremia e uma resposta anticorpal, que pode conter ou não o vírus. E estes, dependendo do caso, pode chegar nos neurônios motores ou no sistema nervoso central e assim causar sintomas muito graves. Porém, 72% dos casos de infecção dos poliovírus são assintomáticos. Isto ocorre quando a infecção se limita à orofaringe e ao intestino. Em 25% dos casos, se observa sintomas não específicos como febre, dor de cabeça, vômito, diarreia, constipação, dor de garganta, mal-estar, que vão sumir depois que a resposta imunitária controla a viremia. E isso pode durar alguns dias, esses sintomas não específicos, sem ocorrer então o envolvimento dos neurônios motores ou do sistema nervoso central, que são os tecidos-alvo desses vírus. Em 1% dos casos, porém, a viremia pode ser tão alta que irá causar um sintoma conhecido como poliomielite não paralítica, também conhecido como meningite asséptica. Ou seja, pode-se observar nesses indivíduos que apresentam essa alta viremia uma rigidez nucal, dor nas costas, espasmos musculares, além de todos os sintomas não específicos vistos previamente, que precedem o quadro de meningite asséptica. Esses sintomas não específicos irão, então, se observar antes da meningite asséptica, conforme o vírus evolui, a viremia evolui. Geralmente, porém, as infecções são autolimitantes, essa meningite asséptica é autolimitante e costuma não deixar consequências no indivíduo. Cerca de 0,2% das infecções por poliovírus podem resultar, porém, no envolvimento do sistema nervoso central e, assim, irá causar a denominada poliomielite paralítica. Nesses casos, irá ocorrer a infecção de, por exemplo, neurônios motores, células do bulbo, células do córtex espinhal, neurônios, né? Quando eu digo células. Bem, pode também ocorrer uma infecção de neurônios periféricos sensoriais que irão transportar o vírus através dos axônios para o sistema nervoso central. Nestes casos, pode ocorrer a morte desses neurônios motores e assim iremos observar a paralisia. Essas paralisias causam a morte geralmente quando está envolvendo a paralisia do diafragma e dos músculos intercostais que auxiliam na respiração. Nesses quadros clínicos, geralmente se observa
uma progressão dos sintomas não específicos, como já previamente analisados. Esses sintomas duram por alguns dias e depois se observa uma progressão da paralisia. Porém, não se observa a perda de sensibilidade da zona paralisada, já que aquilo que foi danificado foi os neurônios motores e não os neurônios sensoriais. A poliomielite espinhal irá causar então a paralisia flácida assimétrica, dependendo de como ela destrói os neurônios motores. E os sintomas que se observa são bem variáveis. Pode-se observar até uma recuperação total do indivíduo do quadro de paralisia em até 2 anos, mas também existem aqueles indivíduos que irão carregar sinais de paralisia, o sintoma da paralisia, por toda a vida. Temos também a poliomielite bulbar, que é gravíssima e consegue causar a morte em 75% dos casos da poliomielite bulbar. Antes da vacina, quando esse vírus era epidêmico, os hospitais possuíam locais que chegavam a reunir centenas e centenas de crianças presas dentro de denominados pulmões de aço, que forçavam uma variação de pressão dentro desse ambiente do pulmão de aço e assim permitia uma respiração artificial para compensar a perda dos comandos respiratórios. O fato deste vírus envolver principalmente crianças, por motivos que nós já iremos analisar, se criou uma comoção mundial que incentivou as pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina. No começo da aula, foi dito que este vírus possui 3 serotipos. O serotipo 1 é o mais relacionado à poliomielite paralítica, conseguindo causar um quadro clínico dessa poliomielite paralítica a cada 150 infecções do vírus do serotipo 1, enquanto o serotipo 2 e 3 causam um quadro de poliomielite paralítica a cada 2.000 infecções por estes serotipos. Os poliovírus são vírus muito antigos na história da humanidade. Existem registros arqueológicos que datam a existência deles a mais de 2.000 anos antes de Cristo. Porém, como ocorria a infecção do poliovírus naquela época? Aquela época era conhecido como a fase pré-epidêmica. Por quê? Bem, na vasta maioria dos casos, as condições sanitárias daquelas populações que viviam há mais de 2.000 anos antes de Cristo eram totalmente muito baixas. Então, o que ocorria era que todos os bebês, na vasta maioria dos casos, eram infectados pelo poliovírus antes do 1º ano de idade. O poliovírus ia lá, infectava a orofaringe, infectava as mucosas, infectava a placa de Peyer, e quando ele ia causar uma viremia, ele era combatido pelos anticorpos que o bebê, nessa faixa de idade, antes de 1 ano de idade, obtinha através da amamentação, que a gente sabe que, através da amamentação, o bebê recebe anticorpos pré-formados pela mãe. Então, quando o vírus ia causar uma viremia e, assim, causar sintomas, por exemplo, no sistema nervoso central, ele já era combatido pelos anticorpos pré-formados da mãe. Mas como este vírus, para causar a viremia, ele teve que causar infecções nas células do bebê, isto induzia o bebê a produzir anticorpos que iriam imunizar esse bebê pela sua vida. Ou seja, nessa fase, a gente reconhece esse período como a fase pré-epidêmica, onde os bebês eram infectados, mas não desenvolviam, na vasta maioria dos casos, os sintomas. Ou seja, nesses períodos, o vírus circulava de maneira silenciosa. Porém, foi a partir de 1900, com o melhoramento do nível sanitário e da higiene de algumas regiões, que ocorreu, então, um aparecimento maior dos quadros clínicos causados pela infecção do vírus da poliomielite. Por quê? Bem, como as condições sanitárias melhoraram, as crianças nessas regiões não eram infectadas mais naquele período de 1 ano de idade, ou enquanto ela era amamentada. Ela era infectada mais no começo da infância. Então, ela não estava nem imunizada, nem protegida por nenhum anticorpo pré-formado. Então, ocorria uma infecção das mucosas e uma viremia que
agora vai ter mais probabilidade de conseguir chegar ao seu tecido-alvo, que no caso do poliovírus é o sistema nervoso central, causando então centenas e centenas de crianças sendo necessárias tratamento nesses pulmões de aço previamente citados. Este período, a partir de 1900, foi conhecido como a fase epidêmica. Foi a partir de 1955, com a aprovação da primeira vacina, que se entrou na fase de controle, com então uma brusca queda do número de casos. Então, com a comoção criada por centenas e centenas de crianças presas a pulmões de ferro, foi criada uma verdadeira epopeia para se desenvolver a primeira vacina contra os poliovírus. E, em 1955, foi disponibilizada a vacina Salk, e o seu criador foi recebido como um herói. Essa vacina é composta por 3 serotipos dos vírus inativados com formol e injetados na intraderme. Por isso, já que é um vírus inativado, ele pode ser denominado como IPV, Inactivated Polio Vaccine. Como os vírus estão inativados e não infectantes, não irá conferir a produção de anticorpos, por exemplo, IgA, capaz de prevenir uma infecção. Aquilo que vai conferir, sim, é a produção de anticorpos IgG no soro do sangue do indivíduo vacinado. E assim ele irá conter a viremia e impedir que este vírus alcance o sistema nervoso central do indivíduo vacinado. Ou seja, se um indivíduo vem infectado pelo poliovírus, e ele irá se replicar nas células da orofaringe, esse vírus, e no intestino. E de consequência, o indivíduo não desenvolverá sintomas, pois ele está vacinado e protegido contra uma viremia. Porém, ele pode sim contaminar outras pessoas através da gotícula de saliva e a via orofecal. Ou seja, por mais que estes vírus não causem sintomas no indivíduo vacinado, o indivíduo pode sim estar em um estado transmissível caso ele venha infectado. Como um indivíduo vacinado pode vir a ser infectado por este vírus, ocorrer uma replicação dentro dele, e assim, este indivíduo, por mais que seja vacinado, consegue contaminar outras pessoas, não existe a lógica da imunidade de rebanho nessa vacina Salk. Além do que, não se tratando de uma infecção verdadeira, e sim de um vírus morto exposto ao nosso sistema imunitário, os IgG produzidos não permanecem por muito tempo, sendo então necessária uma rechamada do processo de vacinação. Além desses problemas, essa vacina Salk ela ficou marcada por um acidente que ocorreu na empresa que deveria produzir essas vacinas. Primeiro, essa empresa ela deveria cultivar os vírus infectantes e depois deveria inativar estes vírus. Porém, aquilo que ocorreu ainda em 1955, ou seja, no mesmo ano que essa vacina foi lançada, ocorreu que mais de 200 mil crianças foram vacinadas com um lote no qual os vírus não tinham sido inativados. E isso causou diversas pequenas epidemias, causando mais de 200 paralisias infantis e que resultou em mais de 10 mortes de crianças. Apesar de tudo isso, a vacina Salk foi muito importante para reduzir a incidência da poliomielite nos Estados Unidos. E, logo alguns anos depois, em 1962, foi introduzida a vacina Sabin, que é uma vacina oral composta por um vírus vivo, porém atenuado. Se atenuava esses vírus, ou seja, menos virulento, menos capaz de causar dano ao nosso organismo. Essa atenuação do vírus ocorria através de uma infecção in vitro desse vírus em células de laboratório e uma indução para esses vírus se replicarem. E após essas replicações, essas rápidas replicações, se colhia vírus, aos quais, graças a essas replicações, desenvolviam mutações que tornavam o seu material genético menos capaz de causar infecções tão virulentas assim na gente. Era um processo ao acaso. Colocava-se esses vírus para se multiplicar em células in vitro e, como a mutação pode sempre, como a replicação do material genético pode sempre causar erros no material genético, alterações do material genético original do material genético sintetizado, esse material genético resultante pode vir a ser menos virulento. E foram esses vírus
que foram colhidos para se desenvolver a vacina Sabin. Bem, como agora nós estamos falando de um vírus vivo, capaz de causar uma infecção verdadeira nas nossas mucosas, aquilo que ocorre é uma indução mais forte dessa vacinação para o nosso sistema imunitário produzir tanto as IgA das nossas mucosas quanto as IgG no soro do nosso sangue. E isso irá conferir ao indivíduo uma imunidade mais eficiente. Ou seja, caso esse indivíduo vacinado no futuro for infectado pelo vírus selvagem não atenuado da poliomielite, este vírus não vai conseguir se replicar ao ponto de conseguir ser transmissível tanto pelas gotículas de saliva ou pela via orofecal. Além disso, a vacina Sabin, o indivíduo recém-vacinado, enquanto ele ainda estava desenvolvendo a resposta humoral, ele poderia transmitir, ou seja, o vírus atenuado infectava as nossas mucosas da orofaringe e do intestino. E enquanto o sistema imunitário dele desenvolvia os anticorpos, ele poderia sim ser transmissível, transmitir o vírus atenuado a outras pessoas, tanto pela gotícula de saliva ou pela via orofecal. Porém, lembrando, o vírus que ele está transmitindo é o vírus atenuado. Ou seja, a vacinação de um indivíduo pode conferir imunidade para além deste único indivíduo, quando este virá contaminar outras pessoas. Essa característica do vírus se propagar a imunização da vacina Sabin, o vírus atenuado, o que no começo era uma vantagem, hoje em dia se tornou um dilema. Porque no passado era grande os números de casos de poliomielite, enquanto hoje em dia os números de casos nas populações vacinadas são muito baixos. Então, o que ocorre? Como é um vírus vivo e infectante, ele consegue infectar nossas células e ocorre a replicação de material genético. Se existe a replicação de material genético, existe probabilidade de ocorrer mutações. Então, existe uma probabilidade de uma vacina a cada 2,7 milhões de vacinações, existe a probabilidade que essa única vacina consiga retornar a um estado de virulência, ou seja, o vírus era atenuado, ele perde essa atenuação, retornando a um estado de vírus selvagem, e assim capaz de causar os sintomas que a gente já analisou. Apesar de baixo, isso irá trazer um dilema. Hoje em dia, o vírus está tão bem controlado e causa tão poucos casos de poliomielite que a probabilidade de você adquirir pólio ao tomar a vacina é maior do que a probabilidade de você adquirir a poliomielite na natureza. Assim, se você não se vacinar e você viver uma vida sem ter tomado a vacina de pólio. Bem, porém, não se esqueça, ambas as possibilidades são extremamente baixas e, mesmo infectado, a probabilidade de se desenvolver sintomas no sistema nervoso central é ainda assim baixa. E, em 2009, o total de 10 países reportaram a soma de 365 casos de paralisia derivantes da vacina do pólio, que é um número, porém, ainda muito baixo em comparação ao que era o número de casos de mortes no passado, antes da vacina. Mesmo assim, a vacina ainda é a melhor opção do que a não vacinação, pois uma vacina que sofreu uma reversão da sua virulência pode não causar sintomas ao indivíduo que foi vacinado por ela, mas este indivíduo pode, por sua vez, transmitir este vírus a outras pessoas, causando então epidemias silenciosas. Logo, se você não vacinar o seu filho para não expô-lo ao risco de que ele entre em contato com o vírus que sofreu um processo de reversão da virulência, ou que é um risco de 1 a cada 2,7 milhões de doses de vacina, e lembrando que essa vacina revertida não é determinante no aparecimento dos sintomas, ele ainda assim apresentará um risco baixo de desenvolver sintomas no sistema nervoso central. Se você não vacinar seu filho, você vai estar expondo ele a se contaminar com o vírus revertido de outros indivíduos assintomáticos. E lembrando, a chance do seu filho se contaminar em um mundo sem vacina é muito maior do que ele se contaminar em um mundo com vacina.
E por fim, um outro problema da vacina Sabin é que ela tem que ser conservada a frio, desde sua produção até a sua administração nos indivíduos. E isso eleva o seu custo e pode complicar, então, a logística da distribuição dessa vacina, principalmente em países pobres. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aulinha sobre os poliovírus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal, considera se tornar membro para valorizar meu trabalho. E é isso. Eu espero encontrar vocês em um próximo vídeo nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!